Jogo de amanhã. Gabigol e Arão estão fazendo atuações parecidas com a época do Abelão, disse. O Gabigol perdendo muitos gols e o Arão irregular. Domi precisa corrigir as ações deles como Jesus fazia, individualmente. É uma boa observação, achei, do Ismael aqui. Eu vou deixar a Paula falar, depois eu falo sobre essa observação. Só para concluir a linha de raciocínio, porque, assim, por exemplo, como no Bruno Henrique você tem a opção do Michael, porque aí você não muda de função, teoricamente, né? E eu acho que o Bruno tem que começar, porque eu sempre falo que, para mim, o Michael é um jogador de segundo tempo. Não gosto quando ele começa jogando, acho que ele tem que entrar para incendiar mesmo, matar a partida. E o Gabigol, cara, assim, por mais decisivo que seja, a gente não pode ficar passando pano aqui, também a gente nunca faz isso, não fica passando pano para ninguém. E eu não sei o que tá acontecendo, porque são tantos gols claros contra o próprio Ceará, porque se a gente for ficar lembrando, assim, tem uma lista enorme, e antes da pandemia, né, o que é incrível, o Gabigol teve o melhor início de carreira, né? Assim, de todo o tempo, ele voltou voando, né? Iniciou 2020 com um nível de aproveitamento absurdo, e aí veio meio capengando, aí ele teve a oportunidade, assumiu a artilharia do Brasil, junto lá com o Léo Gamalho, aí tava grudadinho no Thiago Galhardo para assumir a artilharia do Brasileirão, mas aí passou em branco mais uma vez e vem perdendo realmente gols incríveis, que um cara do naipe do Gabigol não pode perder. Aí eu acho que nem o Lincoln, já que o Túlio agora adora falar, pô, tem uns gols que nem um Lincoln poderia perder, sabe? Tipo, eu acho que até eu faria, pra ser sincera, alguns gols ali sozinho na cara do gol. Eu acho que é meio culpa de todo mundo. O jogo com o Ceará, no todo, foi muito ruim, foi muito abaixo. Eu acho que, aí voltando rapidinho no Thiago Maia, o Túlio falou, nem jogou tão bem assim o segundo tempo, mas foi o único do time todo ali que ainda jogou menos, pior um pouquinho, porque o jogo contra o Ceará foi sofrível, foi muito ruim mesmo. E aí, eu acho que o Gabigol tá mal demais e nem acho que é falta de peito do Domi, não. Ele já cansou de falar que é momento. E aí, se fosse nessa teoria, o Bruno Henrique também pegava um banco, né? Porque também é outro que até agora não voltou da pandemia, não mostrou porque veio. Inclusive, quando o Pedro Rocha estava machucando antes de lesionar, a gente estava falando que o Bruno Henrique precisasse abrir o olho, porque o Pedro Rocha estava entrando mesmo para mostrar serviço, e eu acho que o Gabigol, eu não sei, ele precisa, não sei se alguma liderança, acho que até interna, sabe? Algum dos capitães, alguém também falar, ou nem que seja o Felipe Luiz, que é um capitão sem faixa, sabe? Chegar e dar uma chamada nele, porque sempre perguntam para ele nas coletivas se ele não se sente incomodado dele estar sem fazer gols. Aí ele sempre fala assim: eu não me sinto incomodado porque os meus números falam por si. Eu acho até um pouco estranho ele falar isso, porque assim, ele pode não querer assumir que ele está incomodado, mas um artilheiro que estava acostumado a pelo menos todo jogo fazer gol, que chegou a ficar 5 jogos sem marcar, falar que não estou incomodado porque os meus números falam por si. Peraí, você pode ter número sensacional, mas você está ali para fazer gol, querendo ou não, e se incomoda. E aí eu acho que se ele não demonstra tanto esse comodismo, pode ser um problema, sabe? Por que ele não tá incomodado? Ele tava voando como Gabi Garçom, né? Que a gente brincava, né? Que tava deixando, não só fazendo gols, como assistências. E aí, volto a falar que também acho ele sensacional nas movimentações. Ele contribui muito para aquela criação ali. E, inclusive, justamente por isso, ele é um dos principais garçons dessa equipe, né? Mas nos últimos jogos tem deixado muito a desejar. Os gols de pênalti, eu acho que não, na real, não contam, porque ele não é batedor de pênalti, ele não tá ali para isso, né? Ele tá aí. Eu queria o Gabigol decisivo, sabe? Já que a gente tá falando de Libertadores, o Gabigol que botou a mão na taça na final, beijou a taça e brilhou, né? Aos 90 do segundo tempo. É esse Gabigol que a gente gosta de ver. Aquela representação do torcedor, que eu sempre falo aqui, que o Gabigol é a representação do torcedor no gramado. Eu tô sentindo falta um pouco dessa parte mais raçuda. E aí eu não quero que o pessoal ache que eu tô falando mal do Gabigol, não é isso? Mas não é porque é o Gabigol que a gente tem que falar que ele tá. Não é isso, a gente tem que ver. E aí o Pedro, que tava voando, metendo gol em todos os jogos. Então, assim, como o Domi sempre fala que é momento, aí eu acho que, pô, o cara tá jogando igual o Vitinho no último jogo. Nada justifica o Vitinho ter ficado em campo 70 minutos, 75, fez nada.
É para isso que você tem elenco, entendeu? Por isso que o Flamengo fez tantas contratações, só esse ano vieram 7. Se for para ficar na mesmice de resultado, não precisava investir, a gente ficava com o elenco que tinha. Fala, e agora sobre aquela observação. Primeiro, assim, na época do JJ, falando do Arão e do próprio Gabigol, não tinha rodízio, esse papo de rodízio. O JJ, ele tinha na cabeça quem ele queria e como ele queria que o Flamengo jogasse. A gente até viu um vídeo, né, essa semana, relembrou dele falando descansar é isso aí. Isso aí. Quando ele mudou aí, tanto que o Arão tomou o lugar do Cuejá, o Cuejá não ia ser titular com o Jorge Jesus se ele permanecesse no Flamengo. Acho que até por isso que ele viu isso e quis meter o pé. Não seria titular. Então ele tinha na cabeça como ele queria o Flamengo. Às vezes que ele mudou, eu estava até vendo um dado de que o Jorge Jesus repetiu somente 7 vezes o Flamengo que a gente considera ideal, mas não foi porque ele fez um rodízio, né? Foi porque ele era por necessidade. Então, ele não teve, de repente, o Bruno Henrique, não teve o Gabigol, não teve o Arão, ou foi por lesão, ou foi por suspensão, alguma coisa nesse sentido. Não foi porque ele quis fazer um rodízio, e eu ainda não consegui me aprofundar com relação a esse lance do rodízio que é feito na Europa, porque, assim, por exemplo, esse rodízio entra em jogos da Libertadores, então você vai fazer um planejamento, você vai chegar amanhã, vai falar assim, olha, o Bruno Henrique não vai jogar amanhã, porque amanhã no rodízio tá o Vitinho que vai jogar. E que rodízio democrático é esse que o Tuller não entra? Aí você pega também, o Gabigol tinha um posicionamento completamente diferente com o Abel, né? O Abel tinha uma visão do Gabigol completamente diferente do que o Jesus tinha, inclusive se reconhecido pelo Gabigol. Da importância do Jesus em termos de finalização, em termos de posicionamento, aquilo que eu falei, o atacante não fica só lá na banheira, né? Tanto que se você pegar tanto o Pedro e o Gabigol, que são 2 jogadores de qualidade, com características tão diferentes e que fazem gols, né? Mas que se posicionam, jogam de forma completamente diferente. Eu acho que o Dom ainda não tem nada disso definido, na minha avaliação, tá perdido, na minha avaliação. Tá perdido ainda, por mais que a história, eu não consigo ainda entender esse rodízio, até que ponto esse rodízio é um planejamento, até que ponto esse rodízio é uma necessidade, tá? Então, assim, é diferente, por exemplo, a gente está em dúvida aqui entre o Michael e o Bruno Henrique na ponta esquerda. Se o Bruno Henrique não estivesse vindo de lesão, alguém teria dúvidas de quem iria entrar amanhã? A gente estaria discutindo, vai entrar o Michael e o Bruno Henrique? Seria Bruno Henrique na minha avaliação, né? Na minha avaliação. Porque o Michael... concorda com isso. Hã? Acho que o povo concorda. Bruno Henrique, sem dúvida. Não, então, o que eu tô falando, então, assim, até que ponto, até onde vai, em que circunstâncias se é usado esse rodízio, entendeu? Porque, assim, na Europa, eu tava vendo lá um trecho, foi até o Rei Kraus colocou um trecho do livro do Guardiola falando sobre isso. A minha avaliação é que esse trabalho da comissão técnica de futebol era muito integrado com a questão da fisiologia. Então, de lá, do Bayern, né, depois ele lá no Manchester City e tal, que você troca muito, lógico isso, que você não vai colocar o jogador que tá para estourar. O fisiologista chega pra você e fala assim, se você botar o Arrascaeta no próximo jogo, ele tá arriscado de estourar um músculo, entendeu? É claro também que se você colocar o jogador tipo Rodrigo Caio, várias minutagens, jogando vários jogos, a recuperação desse jogador física, isso é ciência, ele demora mais, mas aí, é assim, isso você poupando esse jogador é uma necessidade ou isso é planejado? Como que é feito? Eu ainda não tenho isso na minha cabeça e eu acho que o Domi tá perdido com relação a isso no Flamengo. Eu ainda não consegui entender. Então, assim, eu acho que não dá para comparar muito pelo momento, né? O momento tanto do Arão como do Gabigol, porque mesmo com o Jorge Jesus também, o Gabigol às vezes perdia uns gols que, né? Mas não era tanto assim, né? Tá bizarro. O que não é só ele, né? Se você pegar, teve jogos aí, o Michael também, o próprio Bruno Henrique, que a gente reclamou, debateu, ou finaliza, ou toca, ou não sei o quê. Eu acho que, na verdade, a má fase, entre aspas, ou os grandes jogadores estão abaixo da sua qualidade ideal, que vai além somente do Gabigol. Acho que é o Bruno Henrique, acho que é o Michael também. Eu acho que talvez, que a gente poderia até discutir aqui, seria o próprio Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Mas quando esses jogadores estão sumidos, é quando o time todo... Mano, é porque tá ruim. É igual o último jogo lá, o segundo tempo, o Flamengo não estava bem. O Thiago Maia, que era um dos jogadores que estava sobrando no primeiro tempo, no segundo tempo não conseguia jogar, e o time também, ninguém no segundo tempo do Flamengo jogou. Pra gente falar assim, jogador tal fez um bom segundo tempo contra o Ceará. Foi horrível todo mundo.
Sim. O Fabiano Lopes falou, isso é balela, o Gabriel perde vários gols e a culpa é do técnico. O Vitinho não joga nada, a culpa é do técnico, né? Lembrando que a galera cai em cima do treinador, né? Não, mas aí, pô, uma coisa é o cara optar pelo Vitinho, você vê que o cara não tá bem, como a Paula falou, o cara ficar 76 minutos, pô, aí ele tirou antes, não lembro quem foi que ele tirou antes, foi o Everton Ribeiro, eu acho, e manteve, sim. Não foi isso? E manteve o Vitinho, pô, aí tá de brincadeira, né? Aí é culpa do técnico, sim. Aí é culpa do cara não tá bem, mano. O cara não tá criando, o cara não tá... Pô, ele falou assim, ó, ele criou uma jogada, o cara criou uma em 78 minutos. Aí é culpa do técnico, insistir num cara que não tá performando, né? Deixa eu mandar um alô pra galera, já passamos de 1.300 online aqui, o pessoal participando, muita gente perguntando sobre o jogo do Mengão, Tom Gutenberg, Rai Silva, Adair de Jesus, o Luciano Henrique falou, podemos dizer que o Vitinho é o Jamal 2.0? Eliton Alves, Marlon Pereira, Davi Merizio também. Galera, o Tom Gutenberg, vamos esticar essa live aí até 1 da manhã. Eu ia ler agora, tem vários convites pra gente entrar madrugadão. A gente vai voltar com o madrugadão, Tom. Pra galera que tá perguntando aí, o jogo do Flamengo, obviamente, amanhã, às 9 da noite, né, na quinta-feira. Esse é o resenha pré-jogo. Toda véspera de jogo tem um resenha pré-jogo. Tem resenha todo dia, mas esse é especial focado em sua maior parte no jogo do Mengão. O jogo vai passar, informação importante, galera. O jogo vai passar na página do Facebook da Conmebol e você ouve o áudio aqui na Melhor Narração Rubro-Negra, no Coluna do Fla, que você está acostumado já, esses 500 mil que vem assistir, vem ouvir com a gente, com a melhor narração de Rafa Penido, Brabo Tem Nome, amanhã às 9 da noite. Você que está chegando aí, ó, entrando, saindo, voltando, deixe seu like, né? Antes disso aí, dá aquele curtir, ajuda a gente, gostei, né? O nome ali no YouTube em português, gostei. Aí você põe para cima a live, chama mais gente também para vir passar com a gente aqui. Amanhã, às 9, a gente já entra às 8 na quinta-feira para o melhor pré-jogo rubro-negro para falar sobre Flamengo Independente del Valle.